Bruno Life em Lisboa em uma palavra. No Papo Cariboa de hoje, vamos adentrar o universo de Bruno Life, o artista que cativou o coração do público ao trazer a atmosfera do subúrbio carioca com cores, dança, história e posicionamento. E nós da Cariboa temos o prazer de tê-lo como nosso artista convidado para a residência de 2026. Bruno, muito obrigada por aceitar o nosso convite de fazer a residência e de estar aqui batendo esse papo com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Não vamos falar de Anitta ainda. Vamos começar do começo. Você veio do grafite, das ruas, da arte de rua, que eu fui ver que são grandes painéis. Eu acho que muitas vezes quando a gente fala que grafite, parece que assim, uma pessoa que foi lá e fazer uma pichação na parede ou foi fazer uma arte assim de rua. Não, você realmente faz coisas de dimensões enormes e bastante diferentes, né? Não foi uma coisa meio Gêmeos que você só passou do grafite para dentro dos museus. Não, você tem todo um repertório dentro do grafite mesmo. Como é que foi esse início, esse contato? Como é que ainda é a sua relação com esse universo? O grafite para mim foi uma porta de entrada assim na arte. O grafite tem esse poder de conquistar os adolescentes, os jovens, por essa coisa de estar na rua, de ocupar, de ser visto. Então eu enxerguei no grafite uma forma de eu fazer o que eu gostava, que era desenhar, e ocupar a cidade. Eu conheci o grafite no trajeto entre a minha casa e o colégio, na minha adolescência, e eu quis saber quem fazia aquilo, que era uma coisa nova, né? Você passa numa rua um dia e no outro dia você passa lá e tem um painel super colorido, então aquilo me cativou e eu fui atrás para aprender, para colocar a minha vontade de desenhar, o meu desejo de viver disso, de conhecer, de ocupar a rua e de fazer parte de algum grupo. E havia um grupo, como é que foi esse início? Você foi atrás, viu alguém grafitando, aí pediu, como é que você faz isso? Teve um mestre, teve alguém que te abraçou? Exato. Como é que foi? Nenhum desses trajetos da minha casa até o colégio, eu vi dois grafiteiros pintando perto da minha casa. E aí eu desci, falei com eles, perguntei como é que era, e eles falavam que eles davam aula na CUFA, que é a Central Única de Favela, que é uma ONG que tem em Madureira. E aí eu fui atrás de fazer essas aulas, e esses dois artistas viraram super amigos meus, e são amigos até hoje, e eles migraram do grafite para arte contemporânea, assim como eu, que é o Miguel Afa e o Renato Rena. Esse começo foi bem legal, porque eles eram do meu bairro, então além de eu aprender uma coisa nova, que era o grafite, eu conheci um grupo novo, eu comecei a pertencer a uma galera, que é uma coisa que todo jovem se amarra, né? Que é tipo, eu tenho meu grupinho ali, a galera meio cool, que faz uma parada que é maneira, que chama a atenção das pessoas. Não, e o que eu adoro na sua trajetória, quando você vai, ver sua formação, é que você tem a faculdade de Belas Artes, que deve ser algo super técnico, né? Super meticuloso, e que isso fica muito aparente nas suas obras, e o Parque Lage, que é algo super contemporâneo, é mais um pensamento crítico, e ainda tem ali o último da sua formação, é aqui a Bela Maré. O que você acha que cada um puxou mais, assim, na sua formação? Sim, eu considero uma formação completa, porque tem um grafite que eu consigo enxergar a rua, enxergar essa questão de trabalhar com a cor, de entender o contraste, tudo, porque o grafite pede muito isso, de você ocupar o espaço com cor para chamar atenção, isso é uma coisa que tem uma identidade. E aí a Escola de Belas Artes me trouxe essa questão técnica, que é uma escola é uma academia, né? Então eles prezam muito pela técnica, por você entender todos os processos, desde da preparação da tinta até o suporte e o resultado final de todos os materiais. O Parque Lage, que é uma escola bem contemporânea, então me ajuda a pensar muito, a sair dessa coisa muito fechada acadêmica da técnica, então me faz pensar na questão poética do trabalho, na questão do que falar e o que não ficar muito preso só para a questão do resultado visual do trabalho. O Bela Maré, que é a escola de artes visuais aqui da Maré, que também tem esse olhar contemporâneo, mas um pensamento mais periférico, um pensamento mais acessível da arte. Então eu acho que essas 4 escolas complementam porque eu consigo trazer no meu trabalho hoje. Então foi uma escola bem completa, assim, consigo me virar tecnicamente
com os materiais limitados, que o grafite também me ajudou, mas também consigo ter um pensamento mais fechado e mais coerente com as artes contemporâneas, que essas escolas contemporâneas trazem esse pensamento. E, Bruno, você fala, de fato, muito bem das suas obras, e nas entrevistas, a gente vê isso no próprio texto, que você também faz uns textos curatoriais, né, da sua própria obra, e a sua visão artística, obviamente política também. E as suas obras apresentam essa vivência do subúrbio, joga à luz as relações de poder e empoderamento. E na sua última série você traz ainda mais forte a questão da memória brasileira, né, com as referências coloniais, estamos aqui, né, todo isso. E esses são temas que estão bastante vivos, eu diria, atualmente, e acolhidos no mundo das artes, no mercado da arte também. E aí eu queria ouvir de você, nesse lado do artista, né, no lado que veio aqui do subúrbio e tudo mais, como você enxerga esse momento da arte contemporânea? Em geral, os artistas que têm a mesma origem que eu, eles pararam para observar o porquê que a gente chegou nesse lugar, o que faltou, o que foi privado da gente acessar. Eu acho que isso é uma questão natural de você ir buscar as respostas disso. Então a gente recorre a história, a política, para entender o presente. Então, não só eu, mas outros artistas estão buscando essas referências históricas, essa questão política, esses recortes raciais, para entender o lugar que a gente está hoje em dia. Então, revisitar esses cânones da arte, essa questão da história da colonização, da história do nosso país, eu acho que está sendo importante para mim. Para eu entender o presente, eu estou tendo que ir lá no passado para ver realmente o que aconteceu, para a gente chegar no lugar que a gente está hoje, e porque foi tão difícil eu e outros artistas da mesma origem que eu acessarem esses espaços. Então eu acho que eu parar para estudar e trazer no meu trabalho essas questões está agregando não só para o meu trabalho, mas para mim como pessoa. Você começou a pensar essa série? Conta pra gente. É isso, quando eu comecei a estudar a história do Brasil e todo esse contexto social e político da história, eu percebi que a arte foi usada para você construir um contexto de sociedade. Então, quando eu revisito esses momentos, que é um momento construído de uma história que provavelmente, certamente não foi isso, eu percebi como, principalmente, as artes plásticas foram usadas para perpetuar um momento a partir de uma leitura de um pós-acontecimento, mas que aquilo afirmasse uma presença e um tempo, e que isso desse um contexto geral para as pessoas que não teriam uma bagagem de estudo para entender o que aconteceu naquele contexto. Então, quando você traz uma imagem afirmando, nossa, olha que legal, os padres, uma cruz, como foi perfeito uma união, e você coloca isso para pessoas que não tinham o contexto da leitura ou dessas limitações que todo esse início de história do Brasil teve, eu acho que eu percebi a importância de usar a pintura, usar a arte como uma linguagem para afirmar coisas que eu posso dizer inserido no contexto que eu estou inserido. Então, eu acho que uma virada de chave foi perceber a potência de você construir uma imagem que vai ficar para o futuro e vai pontuar, vai mostrar o que estava acontecendo naquele momento. E é isso, quando eu revisito esses momentos, esses elementos, esses personagens, eu comecei a perceber não só esteticamente, mas teoricamente como uma história de sociedade é construída a partir de quem tem o direito à narrativa, de quem tem o poder. Então, eu acho que hoje em dia a gente pode revisitar esses momentos e construir uma nova narrativa, perceber quem são essas pessoas e esses porquês. E agora a gente já adentrando, né, aqui em Portugal, com essa sua fala, você já foi, agora tá com um quadro, O Poder, não é? Na exposição Complexo Brasil, que aborda justamente isso que você está falando sobre a história, sobre a complexidade que é a formação do nosso país, de identidades, de relações de poder, relações sociais, no micro e no macrocosmo, não é? E você
tá lá com essa obra, com Poder, que não apresenta necessariamente as questões coloniais, né? É uma obra mais do subúrbio mesmo. E aí eu fiquei curiosa de saber como é que foi essa sua obra indo para Portugal e como você tá vendo esse momento dessa relação Brasil-Portugal e você indo para lá agora. Quando eu recebi o convite para participar dessa exposição, eu já estava trazendo esses elementos que remetem à estética portuguesa, né? Quando eu recebi o convite, eu achei que eles fossem querer algum trabalho que remetesse, que dialogasse com essa estética. Eu me surpreendi que eles escolheram um trabalho que traz mais essa cara de Brasil, de subúrbio. Então foi bem legal já acessar esse primeiro momento com esse trabalho que é de uma série anterior. E é legal com esses trabalhos que despertaram esse interesse de entender o porquê, de onde vêm esses elementos, quem são as pessoas, por que tem essa estética. Então foi legal apresentar esse trabalho lá que não remete a essa estética portuguesa. Então vai ser um contraste legal de apresentar lá um trabalho que é novo, né? Não vai dialogar tanto com a estética do trabalho que foi apresentado lá. Então vai agregar no repertório. De conhecer quem é Bruno lá em Portugal. Não, mas ao mesmo tempo eu fico notando, vindo aqui pro seu ateliê, você passa, né, por essas ruas e você já vê também muito da influência desses azulejos aqui, né? Como se essa presença portuguesa também tivesse já aqui, não é? Tem isso também. O que despertou o meu interesse foi justamente esse. Eu ver esses elementos e parar para me questionar de onde isso vem, por que isso está aqui. Então aí eu volto para o que eu disse de voltar no passado para entender o presente. Então, obviamente, a relação de Portugal-Brasil está muito presente em quase tudo na nossa sociedade, principalmente na estética ainda do subúrbio, que ainda não rolou essa gentrificação e essa mudança da arquitetura e de alguns costumes. Então, esses elementos ainda estão presentes. Então, eu ainda consegui acessar isso e tentar entender de onde esses elementos vieram e por que eles ainda estão aqui, né? Questão da complexidade de como você cria as justas posições, tanto nessa coisa de figura e fundo, né, de fundo, e aqui você sempre coloca, nessa última série isso está muito forte, né, como você coloca aqui as crianças do seu entorno sempre no primeiro plano e essas cenas históricas ao fundo, e em outros quadros como isso também aparece mais de uma forma de colagem. Isso você desenha antes, isso vai direto para a tela, você vai criando e vai acontecendo. Como é que é um pouco o seu processo nesse lugar da composição? Essa construção da composição, ela vem já desde as primeiras séries, que eu captava elementos e fotos do subúrbio, da estética, da cultura local. E eu fazia colagem com esses elementos para construir a composição. Nesse trabalho aqui, que é da série anterior, fica muito claro isso, que são colagem de muitos elementos para trazer essa composição. Sempre os trabalhos não vêm de uma imagem única. Essa imagem não existe, nenhuma imagem existe. Então ela é construída a partir de recortes, de referências e da minha vontade de como ocupar esse trabalho. Então, esses aqui são só desdobramentos dessa forma de construir essa sobreposição de elementos. É uma construção, não veio do nada. Então, acho que quando você percebe o trabalho como incompleto, não só um recorte, você consegue entender de onde vêm as coisas, não é uma coisa que surge do nada. Bom, e você, o Bruno, já adentrou Portugal com o pé direito, o pé esquerdo, tudo, porque ele foi para Gulbenkian, essa exposição, nessa coletiva que ele está fazendo parte. É uma das instituições mais aclamadas de Portugal. Mas agora eu tô curiosa para saber, assim, essa ida agora para a residência. O que tá no seu horizonte de desejo? Quais são as suas expectativas? O que você tá curioso para encontrar lá? Então, o bom dessa residência vai ser a primeira vez que eu vou estar na Europa. Eu acho que vai ser o lugar certo no momento certo, né? Porque
calhou de ser justamente o projeto que eu estou trabalhando atualmente, né? E além desse deslocamento físico, esse deslocamento de buscar referência no lugar de origem, eu acho que isso vai agregar muito para minha pesquisa e vai me ajudar a entender até como essas referências e como essa estética ainda é presente nesse local, o que isso representa lá, e vai ser legal estudar isso estando no lugar de onde veio, né? Inserido no contexto das referências, então vai agregar muito para a pesquisa. Tem uma questão dos seus títulos, que eu quero começar por ele, que é A Cada Esquina, uma Pilha de Poesia, que eu acho que fala muito da sua forma de perceber a cidade, que eu também acho que vem do grafite. Como é que é, assim, essa sua busca por inspiração? Porque suas obras são tão cheias de justaposição, não é? De imagens que se complementam, às vezes se contradizem, isso que traz a toda essa complexidade do seu trabalho, que é muito instigante, que nos faz reter o olhar. E aí vem dessas coisas singelas de A Cada Esquina, uma pilha de poesia. Como é que isso tudo se transforma aí dentro na sua pincelada? Além do pensamento estético, de pensar o objeto, a forma, a cor, o volume, esse pensamento traz uma questão de autoestima também, né? De eu entender esse lugar que é o meu lugar, que é o meu lugar de origem, de vivência, e entender esse lugar como poesia também, né? Entender que um detalhe numa casa, uma cor, ou uma planta, ou uma estética decorativa, ou uma criança brincando na rua, isso tem uma beleza, tem uma poética. Então, desde o início eu quis trazer esses elementos, esse contexto no meu trabalho, para dar uma questão de autoestima mesmo em mim e nos meus, para entender que nós também somos seres que produzimos arte e cultura e beleza inseridos no contexto que nós somos inseridos. Então, reverenciar esses elementos, essas brincadeiras, essas pessoas, é uma forma de afirmar esse lugar, afirmar a potência e a poética que é presente aqui no meu bairro, na minha origem, no meu lugar, que é muito mal projetado para as pessoas, inclusive para as pessoas de fora. Então, levar um pouco do que tem aqui, para além desse recorte marginalizado e estereotipado, traz uma riqueza que está sendo bem recebida no circuito. Tão bem recebida, e agora sim vamos fazer esse momento de virada, que foram as Anitas da sua vida, que é a Anitta Schwartz, que é a galerista do Bruno atualmente, e a Anitta cantora, que é pop e obviamente popularizou a sua obra para muita gente. E tem muita fanfic, que eu já te contei dessas fanfics, né, que confundem. Mas antes de Anitta, teve Paris Museum, que também tem uma obra sua no acervo do museu em Miami. Então, assim, foi tudo ao mesmo tempo, né? Foi uma avalanche, assim. O que você fez nesse Réveillon desse ano? O que aconteceu? Conta pra gente como é que foi esse momento de virada. É engraçado que as pessoas veem esse momento como, nossa, você apareceu e foi um boom, mas não vem toda uma história por trás, uma construção de muitos anos sem esse holofote. Então, quando você recebe essa validação, não só da galeria, mas como uma pessoa influente, as pessoas acham que você surgiu do nada e você é ali um fenômeno, mas por trás disso tem toda uma construção que a gente já falou aqui, muito tempo, muito estudo. Então, quando chegam esses reconhecimentos, é só uma validação de que todo esse trabalho deu certo, funcionou, e é uma força para você continuar, tipo, você tá recebendo o reconhecimento merecido por todo esforço. Então, quando falo, nossa, já vendeu na mesma semana, abriu Art Rio, você já vendeu para o museu, a Anitta comprou, sucesso, fila de espera. Eu vejo isso com gratidão, tipo, nossa, muito legal esse reconhecimento, mas eu também faço questão de frisar que isso é só o reconhecimento de um trabalho longo que vem sendo feito. Não foi só uma questão de sorte, de um raio que caiu e não, bombou, sem né? dúvida, mas você não acha que foi um momento de virada? Com certeza. Ah, tá. Não, só pra saber se você tava falando alguma besteira. Não, com certeza foi, porque foi um período muito curto que eu entrei pra galeria, eu participei das feiras e foi um sucesso de reconhecimento, de venda. Foi para coleções importantes, foi para museu. Uma pessoa influente, a Anitta, consegue usar a influência dela para mostrar o meu trabalho, e o alcance,
o alcance da Anitta, né? Que é a maior artista do país. Então, isso foi bom pra minha carreira, mas é isso. Precisa sustentar, né? É isso. E você sustenta muito bem, sem Porque tem uma bagagem bem grande antes desse momento. Então, ficar mais fácil sustentar isso do que se fosse só um hit. Igual na música, quando você faz um hit, você depois lança um disco que não funciona. Claro. Então, eu acho que no trabalho tem isso. Tem uma bagagem muito sólida para quando receber esse boom, o trabalho sustentar, não ser só aquele hype momentâneo. E aí as pessoas ficam assim pensando, gente, mas até meu filho faz isso, no seu realmente não tem não tem nem como começar a argumentar isso, né? Exato. Não, sem dúvida. E agora minha colinha aqui, porque adentrando o seu universo, vendo os seus trabalhos, lendo os seus textos e os seus títulos, que é algo muito comovente também. Eu peguei aqui alguns só pra não ficar repetitiva. Tem muito de filme, de música, o próprio Look Mom I Can Fly, que é o que, né, que a gente acabou de falar aqui, que te popularizou, que é já do A$AP Rocky, é uma coisa já pop. Mas tem outros que, assim, é de uma poesia que é navegando sobre o céu potente de um cotidiano que deságua desapercebido. Todo o resto são só hipóteses e sonhos. Igual linha chilena, nosso cerol tá nas cores. A margem não alcança o que salta. E, olha, recomendo pegarem pra ler os seus títulos. E aí fica... Bruno Life também é poeta? Da onde vem? Porque eu tenho uma questão com título de obras, porque eu tenho uma dificuldade de aceitar que uma pessoa demore horas, semanas, meses pintando um trabalho e coloque um título sem título. Eu acho que o título faz parte do trabalho também. E eu, além de querer ter um título, eu quero que esse título fale alguma coisa também além do trabalho. Então, é como se meu trabalho fosse uma abstração e aquele título fosse uma coisa que trouxesse o mesmo sentido. Eu acho que eu leio muito, eu estudo muito, eu ouço muita música e às vezes eu vou anotando palavras, vou anotando frases e aí quando eu tenho um trabalho pronto, às vezes eu já tenho um título para ele, ou então eu penso depois, eu penso antes, mas eu tenho essa questão do título muito frisada na minha cabeça de que ele tem que falar também do trabalho e ele é como se fosse um trabalho também. Então, quando eu pinto, eu já penso que aquilo ali vai ter que ter um título não descritivo, mas que aquilo converse com o trabalho, mas abrindo outras portas de leitura do trabalho que não só a visual, não só descritivo do que a pessoa está vendo, porque essa leitura já é a leitura óbvia, né? A pessoa enxerga e já faz a leitura visual ali, mas quando você lê o título, você te leva para outro lugar, para outra leitura, abre novas janelas de leitura do trabalho. Então, eu procuro sempre enriquecer a obra com um título ou com algum texto sobre o trabalho, mas não descrevendo o trabalho. Lisboa em uma palavra. Em uma frase. Não, pode ser uma palavra, que vai ser um mergulho. Vai ser um mergulho nessa imensidão de porquês que o trabalho está trazendo. Vai ser bom vivenciar todo esse contexto desse recorte inserido exatamente na referência, né? Vou estar vivendo dentro de uma pintura. Então vai ser legal. Bonita essa analogia. Bom, estaremos lá para tornar esse mergulho algo realmente emocionante para você vivenciar. Sim, vai agregar muito na pesquisa visual e teórica do trabalho. Aguardem. Muito obrigada, Bruno, de Obrigado verdade. você e a Caribou pelo convite. Estou ansioso para esse deslocamento, esse mergulho. Estamos todos. Muito obrigada. Obrigado.